Engraçado como a gente aprende a se abandonar em silêncio. Não precisa ninguém mandando. A gente mesma se antecipa. Sabe exatamente como sorrir quando quer chorar, como dizer tudo bem quando tá desabando, como servir o mundo inteiro e esquecer de si. E o mais triste, a gente chama isso de ser boa, de ser amorosa. Mas no fundo, é só medo. Medo de não ser amada se for inteira demais. Talvez esse vídeo não traga uma resposta pronta, mas pode abrir uma porta. Para você voltar a se ouvir, a se ver. E quem? Sabe? Parar de implorar por um amor que começa por dentro. Se fizer sentido, já se inscreve aqui no canal, Positivamente em Amor Próprio. A gente se reconstrói sem pressa e com verdade. Sabe o que é curioso? Você não percebe que tá se doando demais. Até se ver vazia. Vai indo no automático, dizendo sim por medo de parecer egoísta. Se culpando por sentir demais, por esperar demais, por querer ser prioridade. E achando que, se for um pouco mais paciente, um pouco mais compreensiva, um pouco mais perfeita, talvez dessa vez alguém fique. Você já parou para pensar quantas versões de si mesma você apagou só para não incomodar? Quantas vezes você se moldou para caber na expectativa de alguém e depois ficou se perguntando por que se sente tão desconectada de tudo? Não é drama, é um padrão, é um modo de existir que a gente aprendeu lá atrás, quando entendeu que ser amada era algo que precisava ser merecido. Tem algo cruel nesse aprendizado. A gente cresceu achando que amor vinha depois. Depois de agradar. Depois de ser boazinha. Depois de provar que é confiável, leal, prestativa, útil. E quando o afeto não vinha, a culpa era nossa, né? A gente só não foi boa o suficiente. Então tenta mais. Se doa mais, tolera mais. E se abandona de novo, você começa a se acostumar com essa troca injusta. Entrega tudo. E se contenta com migalhas. Mas aí, quando o outro vai embora, ou quando simplesmente não retribui, você sente que perdeu mais do que uma relação. Você perdeu mais um pedaço de si. É nessa hora que vem aquela dor muda, aquele arrependimento escondido. De novo, eu fui longe demais tentando ser amada. E sabe o que é mais sutil nisso? Tudo é que por fora você parece bem. As pessoas te elogiam. Dizem que você é forte, generosa, coração gigante. Mas por dentro, tem uma menina cansada, que só queria ser aceita do jeito que é, sem precisar entregar tanto, sem precisar sangrar para merecer amor. Às vezes eu penso, será que a gente ama mesmo? Ou será que a gente implora para não ser rejeitada? Porque, quando você se entrega demais por medo de perder, isso não é amor, é desespero, é apego disfarçado de doçura, é carência vestida de cuidado. E quanto mais você se entrega tentando segurar o outro, mais você escorrega de si mesma. Só que tem uma hora que não dá mais. Uma hora em que o corpo sente, a mente grita, o coração cansa, e você percebe que tá exausta, não de dar amor, mas de implorar por um retorno que nunca vem. É nesse momento que nasce uma escolha: continuar, se apagando, ou começar, enfim, a se olhar com mais honestidade. Você pode até chamar isso de crise, mas talvez seja só o início da sua cura. Tem uma coisa que ninguém te contou. É que esse seu hábito de se entregar demais, de querer resolver tudo, de achar que precisa estar disponível sempre, não nasceu agora. Não foi por causa de um ex. Nem por causa de uma amizade tóxica ou da sua última chefe. Foi bem antes disso. Foi lá atrás quando você entendeu, sem que ninguém precisasse dizer com todas as letras, que para ser amada você teria que merecer. Talvez tenha sido numa infância cheia de cobranças, ou num ambiente onde você precisava ser a filha exemplar. Aquela que adivinha o que todo mundo precisa, que não reclama, não exige, não decepciona. Você aprendeu que ser boa era o único jeito de ser aceita, e que ser aceita era o mais próximo que conseguiria chegar de ser amada. E aí cresceu achando que o amor só vem para quem se adapta. Para quem não pesa, não exige, não incomoda. Cresceu com medo de ser demais, demais.
No tom de voz, demais na dor, demais no afeto, demais no que sente. E por isso passou a se encaixar em tudo, até nos lugares que machucavam. Começou cedo. Você com vergonha de pedir atenção, com medo de ser excluída, tentando sempre agradar, para garantir que ninguém fosse embora. E quando alguém ia, você não questionava o comportamento da pessoa. Você se culpava. Se perguntava onde errou, o que fez de errado, o que deixou de fazer, porque a ideia de que o amor depende de desempenho ficou registrada. Como uma senha invisível que você digita em toda a relação, e talvez até hoje você esteja fazendo isso sem perceber. Tenta prever o que os outros querem. Sente culpa por pensar em si. Fica em relações onde não é vista, mas tem medo de ir embora. Repete padrões. Se esgota, e se alguém te elogia, te nota, te aceita, mesmo por um instante. Você sente um alívio tão grande que aceita tudo para não perder aquilo de novo. Mas vamos ser honestas? Isso não é amor, é sobrevivência emocional. É um sistema de proteção que virou prisão. Você vive com medo de decepcionar, medo de ser deixada, medo de não ser o suficiente. E por isso, aceita migalhas, aguenta silêncios, tolera descuidos, perdoa o imperdoável. Não por fraqueza, mas porque lá no fundo, ainda acredita que se amar o bastante, vão te escolher. É assim que você vai se apagando. Você começa querendo provar que merece ficar e termina esquecendo quem você é. Seu sorriso vira um escudo, sua gentileza, uma máscara, sua presença, um pedido silencioso para que não te abandonem. E tudo, isso acontece tão devagar, tão silenciosamente, que quando você percebe, já se foi metade de si. Mas sabe o que é mais cruel? É que nem sempre o outro pediu tudo isso. Você mesma se adiantou, se moldou, se doou, se adaptou. Porque é isso que você aprendeu, que para ser amada, tem que se entregar inteira. Só que entregar tudo não garante que vão ficar. Só garante que você vai se perder no caminho. Tem uma hora que cansa, mas não é um cansaço comum. É um cansaço que não passa com descanso. É um cansaço de si. Cansaço de sempre estar disponível. De sorrir quando queria silêncio. De entender todo mundo. E ser compreendida por ninguém. Você percebe que tá exausta, mas não sabe. De que até entender que não é do mundo. É de você mesma se forçando a caber. Você olha pra trás e se pergunta: quando foi que começou a viver em função do que os outros acham? Quantas vezes já se vestiu de silêncio para não desagradar? Quantas vezes apagou a própria vontade só para manter alguém por perto? E o mais duro é perceber que, mesmo depois de tanto esforço, você continua com a sensação de que nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque você não quer só amor. Você quer a certeza de que não vai ser deixada. E aí, se entrega inteira. Se antecipa, se adapta, se molda ao desejo do outro, não por maldade, mas por medo. Medo de não ser a escolhida, de ser esquecida, de ser só mais uma. E quando alguém te trata com afeto, mesmo que pouco, você transforma aquilo em sinal de amor. Aceita o mínimo e ainda agradece, porque dentro de você ainda vive aquela menina que aprendeu que ser amada é coisa rara, que precisa se esforçar, agradar, merecer. E mesmo sabendo que não deveria, você continua tentando provar que vale a pena ficar. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. A aprovação que você procura não vai preencher o que você mesma nega sentir. Você vive esperando que alguém te valide, que alguém diga: você é importante, você é especial, você é boa o suficiente. Mas mesmo que digam, isso dura pouco, porque no dia seguinte, você volta a duvidar. Sabe por quê? Porque não é sobre o que o outro diz, é sobre o que você acredita. Ou, pior, sobre o que você ainda não acredita sobre si. Você vive de fora para dentro. Funciona bem, agrada bem, se comporta bem. Mas por dentro, tem um grito preso. E quando é que alguém vai me escolher?
sem que eu precise me apagar? Só que esse alguém precisa ser você. Você precisa ser a primeira pessoa a parar de duvidar da sua própria presença. A primeira a dizer, eu me aceito mesmo quando erro. A primeira a bancar sua verdade, mesmo quando isso significa decepcionar. É aí que tudo começa a mudar, porque quando você entende que a paz não vem da aceitação dos outros, mas da sua própria honestidade, as concessões perdem a graça. A autopunição perde o sentido. A carência perde o lugar. Você começa a se ouvir de novo, a se olhar com mais compaixão, a respeitar seus limites, mesmo que ninguém entenda. E quando isso acontece, você não se torna fria, você se torna inteira. E tem gente que vai se afastar. Sim, porque você vai deixar de ser útil, de ser moldável, de ser a boazinha disponível. Mas tudo bem, você não veio para ser aceita. Veio para ser verdadeira. Tem um dia em que você para, não porque teve tempo, mas porque o coração pediu socorro, porque alguma coisa dentro de você gritou mais alto que o medo. Talvez tenha sido numa manhã comum, ou num daqueles silêncios que doem mais que briga. Você sentiu que algo estava errado, mas pela primeira vez, não era com os outros, era com você. Era como se tivesse se olhado no espelho e não se reconhecido mais. Como se aos poucos tivesse sido substituída por uma versão funcional, agradável, correta, mas vazia. Você, que antes sonhava alto, agora anda medindo palavras. Você, que antes sentia tudo intensamente, agora tem medo de demonstrar. Você, que um dia acreditou que merecia viver algo bonito, hoje só quer não ser esquecida. E aí, no meio desse vazio, aparece uma lembrança. Uma memória sua, de um tempo em que você não vivia com medo. Talvez uma foto antiga, um cheiro, um lugar. E você se vê ali, inteira. Bagunçada, talvez, mas viva. Aquela versão sua que fazia planos sem pedir permissão. Que se emocionava com coisas simples, que chorava quando precisava sem se desculpar por isso, que ainda não tinha aprendido a se esconder. A verdade é que a pessoa que você mais precisa reencontrar é quem você era antes de se moldar ao mundo, antes de acreditar que precisava ser perfeita, antes de começar a colecionar arrependimentos, antes de passar a viver com medo de incomodar. É essa mulher que ainda mora em você, mesmo que hoje esteja trancada num canto. E ela não quer muito, sabia? Ela só quer ser ouvida de novo. Quer que você pare de se desculpar por sentir, quer que você pare de chamar de drama o que na verdade é só sensibilidade. Quer que você se olhe com menos cobrança e com mais paciência. Ela não te cobra a perfeição, ela só quer presença. Ela só quer verdade. Você não precisa voltar a ser exatamente quem foi, mas precisa honrar essa parte de você que foi ficando para trás. Enquanto você tentava agradar todo mundo, porque ninguém consegue viver em paz quando abandona a própria essência. Você pode ter aprendido a se calar, a suportar, a ceder, mas nada disso anula quem você realmente é. E sabe o que mais dói? É que enquanto você se adapta para não ser rejeitada, você rejeita a si mesma, todos os dias. Chega uma hora que isso cansa. Cansa tentar se encaixar. Cansa segurar versões. Cansa viver num corpo que só existe para ser aceito. E quando essa hora chega, você entende. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você só precisa ter coragem de voltar para si. Devagar. Com medo mesmo. Mas voltando, porque no fim, não é o outro que te abandona. É você que se abandona primeiro, tentando garantir que ele fique. Mas agora, talvez seja a hora de parar de fugir de si, de se recolher inteira, de se acolher com tudo que ainda dói. Você não precisa provar nada para ninguém, só precisa lembrar quem você era, antes de tentar ser o que os outros esperavam. Tem uma hora em que você começa a dizer não, e não porque ficou fria, mas porque pela primeira vez entendeu o próprio valor. Você começa a perceber que não é egoísmo se escolher, que não
É arrogância recusar migalhas. Que não é falta de amor sair de onde te adoecia, é só respeito. Respeito por si. Por tudo que você aguentou calada. Por tudo que deixou para depois. E o mais curioso é que no começo, você sente culpa. Culpa por não responder na hora. Culpa por priorizar o próprio descanso. Culpa por dizer, isso eu não aceito mais. Mas aos poucos, essa culpa se transforma. Ela vira força. Vira clareza. Vira dignidade. Você começa a entender que viver tentando merecer amor é uma prisão emocional. E que merecer já é uma ideia errada. Porque o amor verdadeiro não é prêmio, é presença. Então você começa a sair de certas conversas, de certos silêncios, de certos vínculos que só te consomem. Você começa a se proteger de quem te admira, mas não te apoia. De quem te diz, estou aqui, mas nunca está. De quem te quer por perto, desde que você se mantenha pequena. E quando você finalmente percebe isso, é impossível continuar se entregando do mesmo jeito. Você começa a se escutar mais, a se observar com mais carinho, a se tratar com a gentileza que passou anos esperando dos outros. E aí algo muda. Você para de implorar por atenção. Para de explicar o que sente. Para de aceitar o mínimo. Você entende que tem um direito inegociável, o direito de ser inteira, mesmo que isso assuste quem se acostumou com a sua metade. E sim, tem dias em que bate medo. Medo de decepcionar. Medo de ficar sozinha. Medo de que, agora que você parou de se anular, ninguém mais queira ficar. Mas aí vem a lembrança. Quem te abandona por você ser você, nunca te amou, amava a personagem que você representava. E você não está mais disposta a viver de teatro. Então você se fortalece, não porque virou de pedra, mas porque está cansada de sangrar por dentro para parecer forte por fora. Você aprende a cuidar de si, a colocar limites, a se acolher nos dias ruins, a se lembrar, com firmeza e doçura, que não precisa se perder para ser aceita, porque agora, finalmente, você entendeu. É possível ser amorosa sem ser submissa. É possível ser empática sem se abandonar. É possível ser presente, sem se anular. E quando você começa a viver assim, algo dentro de você se acalma. A ansiedade baixa, a angústia cede, o corpo relaxa. Porque a verdade é que você passou anos em guerra com a própria essência, tentando conter o que sentia, tentando disfarçar o que doía, tentando merecer o que já era seu por direito. Mas agora você está voltando. E não precisa de aplausos por isso. Precisa só continuar. Tem um tipo de solidão que não dói. É a solidão da reconexão. Aquela que vem depois do barulho, depois das tentativas, depois de tantas concessões feitas, em nome de algo que nunca chegou. É quando você para de procurar nos outros o que só vai encontrar em si. E pela primeira vez, sente paz no silêncio. Não porque desistiu do amor, mas porque finalmente começou a se amar de verdade. Você percebe que passou anos tentando ser escolhida, mas nunca se escolhia. Corria atrás de aprovação, mas nunca se perguntava se realmente queria estar ali. Fazia de tudo para ser vista e esquecia de se enxergar. A ficha cai devagar e quando cai, dói. Mas liberta. Você começa a perceber que aquela ansiedade constante, aquele nó no peito, aquela exaustão sem explicação, eram só sintomas de um corpo cansado de se abandonar. Era o seu sistema emocional gritando: para. Me ouve, volta para casa. E a casa, no fim das contas, sempre foi você. Aos poucos você reaprende a ficar sozinha. Sem carência, sem fuga, sem implorar por presença. Você começa a se perguntar: o que eu gosto de verdade? O que me dá paz? O que eu só fazia porque achava que era esperado? E essas perguntas parecem pequenas, mas abrem portas enormes. Você deixa de correr atrás, não por orgulho, mas porque entende que não vale a pena insistir onde precisa se explicar o tempo todo. Você se retira, não como quem foge, mas como quem finalmente entende que paz também é prioridade.
Você para de tentar ser a mulher perfeita para alguém para se tornar a mulher verdadeira para si mesma. E é aí que algo mágico acontece. Você começa a atrair outras coisas. Pessoas que falam com respeito. Laços que não exigem esforço constante. Relações onde você pode respirar e existir sem medo. Porque agora, você não está mais oferecendo o que sobra. Você está oferecendo o que cultiva, e isso muda tudo. Mas antes disso, tem um processo, um luto. Você precisa deixar morrer a versão sua que vivia para agradar. Precisa enterrar a menina que sorria para não ser rejeitada, que aceitava tudo para não ser deixada, que se doava inteira por medo de ser esquecida. É difícil, dói, mas é necessário. Porque não dá para construir uma nova vida carregando as sobras da antiga. E quando a dor aperta, quando bater a vontade de voltar ao padrão antigo, lembra de uma coisa. Você não está sozinha. Você só está voltando para casa. E às vezes, o caminho de volta passa por estradas que a gente nunca quis percorrer. Mas, no fim, vale cada passo. Chega um momento em que você já não aceita menos. Não porque virou exigente demais, mas porque entendeu na pele o preço de se abandonar. Você já se moldou tanto, já cedeu tanto, já foi tão pequena para caber nos afetos dos outros, que agora ser inteira virou questão de sobrevivência. Você não quer mais relações em que precisa se provar o tempo todo. Não quer mais vínculos que exigem sua versão editada. Não quer mais se calar para manter a paz, porque aprendeu que se a paz custa sua voz, ela não é paz, é opressão, disfarçada de harmonia. E você cansou. Agora você quer presença real, quer escuta, quer verdade. Quer alguém que olhe para você com profundidade, e não com expectativa. Alguém que aceite suas luzes e suas sombras. Que entenda que força também chora e que sensibilidade não é fraqueza, é coragem sem armadura. Você não quer mais amor que precisa implorar, nem atenção que chega só quando você ameaça ir embora. Você quer reciprocidade, quer acolhimento, quer alguém que te veja e não tente te consertar. E se isso não vier, tudo bem. Você aprendeu a não negociar a sua dignidade por companhia. Tem dias que você ainda sente medo. Medo de parecer fria, de ser mal interpretada, de perder pessoas queridas por se posicionar. Mas aí você lembra de todas as vezes em que se traiu em silêncio e decide mais uma vez ficar do seu lado, porque agora você sabe, não existe solidão pior do que estar cercada e mesmo assim se sentir invisível. Então você se mantém firme, mesmo com a voz tremendo, mesmo com o coração inseguro. Você escolhe sustentar quem é e aceita que isso pode assustar quem se acostumou com a sua versão domesticada. Você sabe que vai perder algumas pessoas nesse processo. Mas tudo bem, porque o que te sobra quando você se escolhe nunca será menos do que o suficiente. Agora você anda com mais leveza. Não porque tudo está resolvido, mas porque carrega menos máscaras, menos medo, menos urgência de agradar. Você entendeu que nem todo mundo vai te entender, e que nem todo amor é para durar. Mas a relação que você tem com você, essa precisa ser cultivada com verdade, todos os dias. Você não está mais se curando para ser perfeita, está se curando para ser livre, para ser honesta com o que sente, para se proteger sem se fechar, para amar sem se anular. E nesse caminho você vai perceber, quanto mais você se respeita, mais aprende. A amar os outros com leveza, sem prisão, sem cobrança, sem medo. Porque quem vive em paz consigo, não implora amor, escolhe com consciência.